Se você é profissional de educação física, está com dificuldade para organizar, prescrever e aplicar treinos, é porque você não está se atentando a 7 tópicos que eu vou trazer nesse vídeo para você aprender a fazer uma melhor prescrição, uma melhor periodização. Chamo Melissa Daniel Silva, tenho mais de 17 anos de experiência com treinamento para mulheres e atletas e este ano, 2023, completamos 10 anos de Movebase, Centro de Treinamento Físico. Fica comigo, acompanha o vídeo. Não é incomum profissionais de educação física terem dificuldades para organizar, prescrever e aplicar treinos com objetivos específicos que os seus clientes tenham. Por que tem essa dificuldade ainda, com tanta informação na internet, né? Com tanto conteúdo gratuito para você conseguir prescrever melhores treinos para os seus clientes? Porque você não está parando para periodizar. Então, você tem que pensar que a periodização é a organização, a estruturação do treino, não só naquele dia que o aluno está treinando contigo, mas ao longo das semanas que ele vai treinar contigo. Então, às vezes as pessoas colocam treinos aleatórios, né, sem ter um fundamento, sem dar continuidade naquele fundamento que foi treinado no primeiro treino, e daí não conseguem realmente obter melhores resultados, porque acaba ficando todo dia uma coisa diferente, daí experimenta um negócio, depois experimenta outro. Isso é errado? Não. Em determinado momento você vai ver que pode realmente ser feito estímulos diferentes a cada treino, com objetivos diferentes, mas desde que você saiba por que está fazendo isso também. Então, as pessoas às vezes têm falta de tempo de parar para fazer uma prescrição mais organizada, porque se atolam de clientes, né? Trabalham das 6 horas da manhã às 10 horas da noite, então não tem tempo para parar para fazer a periodização dos seus clientes e acabam deixando de obter e de colher melhores resultados justamente por essa falta de organização. Então, a periodização em si, pensando como uma metodologia, né, um planejamento de maneira específica, ele tem como essa finalidade, que é parar para organizar o treino do teu cliente de acordo com o objetivo e de acordo com as capacidades físicas e motoras, coordenativas, de tempo e tudo mais que ele está tendo para aquele momento. Por que para aquele momento? Porque as coisas mudam ao longo que você vai realizando, né, executando os treinos. Então, você vai fazer uma anamnese inicial, por exemplo, com seu cliente, e um dos itens que você tem que avaliar com seu cliente é quantas vezes na semana ele vai treinar. Às vezes seu cliente começa contigo treinando 2 vezes na semana, mas daqui 2, 3 meses ele já pode treinar 3 vezes na semana. Então isso vai mudar o cenário do treinamento de maneira geral, vai mudar a periodização, vai mudar os resultados que esse cliente vai ter diante do treinamento que você está prescrevendo. Na periodização, a gente tem que pensar que diferentes etapas, diferentes objetivos. Então, às vezes você está com um cliente que hoje está treinando 2 vezes na semana, mas daqui 2, 3 meses vai conseguir treinar 3 vezes na semana. Então, o objetivo vai ser um pouquinho diferente, a estruturação do treino vai ser de acordo com aquela disponibilidade que ele está tendo. Então, a partir do momento que o cliente chega para ti, e tu precisa estruturar este treino na anamnese, que é o passo inicial, né, a primeira etapa de uma boa prescrição, você tem que fazer um questionamento com esse seu cliente para identificar quantas vezes na semana ele vai treinar, quais os dias da semana ele vai treinar, se vai treinar dias seguidos ou não, se vai fazer alguma outra atividade junto com os treinos contigo. Então, isso são coisas que você tem que identificar numa anamnese inicial, para aí sim parar para estruturar um macrociclo, um mesociclo em si. Porque a gente pensa em macrociclos, às vezes as pessoas têm em mente que o macrociclo tem que ser de 1 ano. Não, às vezes você pode estruturar um macrociclo de 6 meses. Isso vai depender do objetivo do teu cliente, nível de capacidade física que ele tem, o objetivo que ele tem. Então, esse tempo de macrociclo e, consequentemente, as divisões do mesociclo dentro do macrociclo, ele vai de acordo com o objetivo geral do teu cliente e de acordo com as disponibilidades de tempo que ele tem para realmente treinar. Claro, levando em consideração nível de condicionamento físico geral, as capacidades físicas motoras, coordenativas e tudo que envolve o treinamento esportivo, o treinamento físico, o treinamento estético ou simplesmente o treinamento de musculação para a melhoria de saúde de maneira geral.
Sabendo do objetivo principal desse macrociclo, nos mesociclos você tem que colocar objetivos específicos para cada mesociclo, porque em cada mesociclo você vai enfatizar uma valência física. Você não vai conseguir trabalhar todas as valências físicas num único mesociclo e às vezes nem é interessante também, visto que a valência física de força é um pré-requisito para os treinos de hipertrofia, por exemplo, para quem busca resultados estéticos. Então, dependendo do objetivo final, do objetivo geral do macrociclo, você vai estruturando os mesociclos. E cada mesociclo você vai trabalhando uma valência física em específica para melhorar o seu cliente naquele momento. Então, o seu cliente chega para você, você vai fazer as avaliações físicas ali, né, de maneira geral, testes funcionais, de flexibilidade, de força, de coordenação, além de uma boa avaliação antropométrica também. E daí, a partir disso, você vai definir junto com o teu cliente os objetivos que ele tem, mas quais as necessidades que ele tem que você está observando nessa avaliação. Porque os clientes chegam para a gente com objetivos muito específicos, né? Eu preciso emagrecer 5, 10, 15 quilos para determinada data, para determinado evento. Ou eu quero fazer uma prova de bike, por exemplo, ou uma prova de corrida daqui a tanto tempo, então eu tenho que me preparar fisicamente para essa prova, para essa corrida. Então, a gente tem que entender qual é o objetivo, quais são as expectativas que o cliente está tendo e, a partir disso, a gente fazer uma prescrição que vá ao encontro aos objetivos que ele está tendo. Porque, às vezes, você como treinador tem uma sugestão, mas ele não está interessado na sua sugestão, ele está interessado no objetivo que ele tem. Então, se o seu cliente, um exemplo, ele quer fazer uma prova de 5, 10 quilômetros, você tem que trabalhar um fortalecimento específico, trabalhos de força e potência específica para este corredor. Você não vai fazer um treino de hipertrofia para ele, por mais que você goste de trabalhar com hipertrofia. Então, um erro dos profissionais de educação física que eu percebo, às vezes, é enfatizar no treinamento apenas aquilo que eles gostam e não o que eles gostam, que eu digo, o próprio profissional de educação física, né? E não aquilo que o cliente está pedindo, o cliente está necessitando. Às vezes não atinge, né, o objetivo do cliente justamente por não entender o objetivo do cliente ou por não saber prescrever o treino de acordo com o objetivo do cliente. Então, isso também é um problema. Porque na graduação, o que eu percebo, né, pelos anos de acadêmica e pela experiência como docente, é que às vezes os alunos da faculdade saem da graduação pensando em treinamento de musculação como hipertrofia apenas e não levam em consideração uma possível reabilitação de lesão ou possível melhoria de capacidade motora de maneira geral para a qualidade de vida, né? Ou não levam em consideração que aquele seu cliente ele não precisa hipertrofiar, ele precisa ficar mais forte, ficar mais rápido para conseguir melhorar o desempenho esportivo de acordo com essa melhoria da valência física, porque a especificidade no esporte, ela não é realizada somente no gesto esportivo. O gesto esportivo é uma coisa, agora você melhorar valências físicas específicas que o esporte precisa, digamos assim, vai fazer com que o desempenho esportivo melhore também. Então, às vezes as pessoas não conseguem identificar, não conseguem separar uma coisa da outra, o que é um treino de força, o que é um treino de hipertrofia, talvez por não terem o conhecimento ou por não gostarem de trabalhar com isso. Mas são questões que cada um tem que levar em consideração. Mas pensando no objetivo do cliente, você faz uma boa anamnese com ele, conversa das possibilidades de treino, do que ele tem de possibilidade, quais as necessidades de treino que ele tem e o que você vai fazer para conseguir, junto com ele, chegar ao objetivo final do macrociclo, que é o objetivo do treinamento, né? Melhorar o seu cliente ao longo dos meses para que ele fique mais forte, mais rápido, mais potente, para que ele sinta menos dores, para que ele consiga realmente ter mais qualidade de vida. Aí, levando em consideração que você fez uma boa anamnese inicial, o primeiro mesociclo, eu gosto muito de utilizar para conhecer o cliente. E às vezes em 4 semanas, você não precisa nem fazer um mesociclo de 6, 8, 12 semanas. E a variação de tempo do mesociclo também pode ser variável de acordo com o macrociclo em si, de acordo com o objetivo do mesociclo e de acordo com o nível de treinamento com aquele seu cliente está, além de levar em consideração qual atividade ele pratica. Então, para dividir as semanas dos mesociclos, não tem uma receita pronta, né? Assim, então eu vou fazer mesociclos de 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas. Isso pode ser variável de cliente para cliente, de nível de condicionamento físico que aquele cliente está. Então, isso é importante levar em consideração. Voltando para o mesociclo inicial.
Particularmente, eu uso muito o mesociclo inicial para conhecer o meu cliente, para ver questões de comprometimento, se ele vai... no primeiro mês a gente já consegue perceber, né? Se esse cliente é um cliente assíduo, se ele frequenta os treinos realmente, se ele consegue se concentrar nos treinos, se ele se dispõe a fazer o que precisa ser feito, como é que são as questões coordenativas desse cliente, como é que ele leva em consideração limiares, por exemplo, de dor, né? Daquele cansaço físico durante o treino e pós-treino também. Então, esse primeiro mesociclo vai servir muito para nos nortear diante de como a gente vai levar os próximos mesociclos após esse contato inicial com o cliente. Então, o primeiro mesociclo é basicamente para você conhecer o seu cliente e aí sim conseguir estruturar com mais assertividade todo o macrociclo em si. Nesse mesociclo inicial, por exemplo, a gente pode utilizar para variar os estímulos. Então, dependendo do objetivo, do nível de condicionamento que o cliente está, que capacidades físicas e motoras você tem que melhorar, aí sim pode ser uma alternativa variar os estímulos dentro do mesmo mesociclo. Claro, tem diferentes tipos de periodização, né? Tem periodização linear, ondulatória, reversa, crescente. Tem a periodização que é muito utilizada principalmente para pessoas que não são atletas, que são as periodizações que a gente adapta de acordo de como o teu cliente chegou para o treino, e daí sim você vai decidir que tipo de estímulo que você vai dar. Mas mesmo que você decida na hora o tipo de estímulo que tenha que dar, você já tem que ter uma prévia de como vai ser essa divisão, essa estruturação do treino ao longo das semanas, ao longo dos meses. Então, o mesociclo inicial vai servir para a gente melhorar principalmente a eficiência daquele cliente quanto ao movimento de maneira geral, para ele aprender a se movimentar, para ele aprender a usar de uma maneira mais eficiente realmente a musculatura envolvida no movimento, né? Porque eu sempre falo que você realizar exercícios é diferente de realizar movimento. Então, eu posso prescrever o exercício de agachamento, por exemplo, ou de levantamento terra, mas o profissional de educação física, se ele não souber observar o cliente e não souber observar as necessidades que ele tem diante do movimento, talvez o exercício não seja tão interessante para aquele momento. Então, você aprende a observar o movimento e ver que tipo de movimento que o seu cliente realmente está necessitando. Daí a gente tem as escolhas do exercício de acordo com as modalidades, por exemplo, né, de acordo com a especificidade do gesto esportivo, de acordo com as capacidades físicas, funcionais por algum problema osteomuscular, por exemplo. Então, isso tudo é coisa que a gente vai avaliando... não é simultaneamente, né? A gente vai avaliando constantemente ao longo das semanas, ao longo dos meses. Porque você não vai fazer uma avaliação inicial e depois você só vai perguntar para o teu cliente como é que ele está, sei lá, daqui a 6 semanas, 8 semanas. Ao longo dos treinos, você tem que ir questionando a ele e perguntando, mostrando e buscando essas informações de como ele está ficando do treino e o que você pode fazer para melhorar ainda mais o treino do cliente. Aí, pensando numa prescrição de treino, um fator que é bem importante que as pessoas levam em consideração é a carga utilizada, o percentual de carga utilizado e o número de repetições. Então, a gente sabe hoje que para melhoria de força, a gente usa mais carga, menos repetições. Força propriamente dito, né? De 4 a 6 repetições. Claro que você fazer séries de 12, 10 repetições, 15 repetições, você vai melhorar a sua força também. Mas pensando na especificidade, a gente leva em consideração o percentual de carga e a zona de treinamento pelo número de repetições. Então, por exemplo, você precisa melhorar força, potência para um gesto esportivo específico, você tem que usar menos carga e os movimentos um pouquinho mais rápido. Você quer melhorar a resistência, você vai usar menos carga e mais repetições, até possivelmente chegar numa falha. Nos treinos de potência, a gente já não busca tanto a falha. E para quem busca hipertrofia, às vezes é interessante a gente mesclar os estímulos justamente pensando numa hipertrofia de maneira generalizada, não somente num tipo de fibra, pensando em fibras de contração rápida e fibras de contração lenta, que a gente sabe que tem toda uma engenharia fisiológica diferente envolvidas nesses dois tipos de fibras e uma resposta fisiológica também à hipertrofia diante do estímulo que você dá. Então é importante você entender que tem essa diferença, as pessoas respondem de maneira diferente, então não é porque 3 séries de 10 a 12 deu certo para uma pessoa que vai dar certo para outra pessoa e vai gerar o mesmo resultado. Então o treinador, o profissional de educação física, ele precisa estar atento a como o cliente está respondendo ao treinamento, levando em considerações fatores externos ao treinamento, né? Que entra o sono, alimentação, descanso, estresse, todos esses fatores que acabam influenciando diretamente no nosso desempenho físico.
Então, na hora que a gente está prescrevendo o treino para o cliente, a gente tem que levar em consideração esses níveis de adaptabilidade que ele está, né? Quanto tempo ele treina, que tipo de estímulo ele estava tendo até então, quanto de experiência ele realmente tem. Porque às vezes a pessoa fala para você que treina há 10 anos, mas você vai ver ela executando determinado movimento e ela não faz uma boa ativação de cintura escapular, uma boa movimentação de cintura escapular. Então isso a gente leva em consideração, que é onde entra as escolhas dos exercícios para também ir ao encontro do objetivo. Então, para a gente conseguir realmente prescrever um treino que seja bom para o cliente e que ele tenha resultados, a gente tem N fatores para observar, N variáveis para alterar, e cabe ao profissional de educação física, tanto com o estudo e com a experiência, né, a experiência das prescrições e a experiência prática, bater o olho e ver o que eu preciso melhorar naquele treino, naquele momento. Porque você faz a prescrição, tá tudo ali programado. Seu cliente chegou e disse que não dormiu direito, ou seu cliente chegou e disse que está com desconforto numa tal região do lombar, por exemplo, né? A clássica. Você talvez tenha que mudar na hora o exercício que você vai fazer. Você tenha que mudar o estímulo que você vai fazer. Aí você não pode ficar engessado numa prescrição, numa periodização, só porque tá ali. Mas você tem que saber para onde você quer ir. Então, essa é a importância da prescrição controlada, da periodização realmente. Para você saber o que vai fazer e dentro do que você sabe que vai fazer, aí sim ter as alternativas de alterações dentro do treino quando preciso for. Fala a verdade, desses 7 tópicos que eu trouxe aqui nesse vídeo, todos os 7 você conseguiu responder com certeza? Com realmente entendimento do que estava fazendo? Como é que tá tua experiência prática, tua experiência teórica sobre treinamento esportivo, sobre treinamento de uma maneira geral? Espero que esse vídeo tenha te auxiliado de alguma forma. Caso você tenha alguma dúvida sobre treinamento, sobre o tema que foi abordado aqui, pode ficar à vontade para deixar a tua dúvida, né, o teu questionamento nos comentários. E não deixe de me acompanhar nas redes sociais também. Segue aqui.